Jornal Band News. Entrevista. Hoje estamos com o Dr. Cláudio Galeno, urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, cirurgião robótico e professor da Faculdade de Medicina da UFBA. Dr. Cláudio, obrigado por estar conosco. Boa tarde, Sheila Lima, Marcelo Bonfá, Zenon. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo. É um prazer retornar ao programa. Doutor Galeno, o que o senhor pode nos dizer sobre a importância do Novembro Azul para a saúde do homem? Bom, o Novembro Azul é uma campanha que se dedica à saúde do homem com especial ênfase no câncer de próstata, né? A gente tem aí a questão de o homem ele se cuidar pouco ao longo da sua vida e foi necessário uma campanha para chamar a atenção que o homem precisa também se cuidar. Então, o homem não é só aquele que só trabalha, que cuida da família e não cuida de si. Hoje a gente está dando muito mais valor ao homem que se cuida do que ao homem que não tem o autocuidado. Infelizmente, ainda tem muitos que resistem a esse autocuidado, né, doutor? E o senhor é da área de robótica, né? Cirurgião robótico. Quais são os principais avanços que a cirurgia robótica trouxe para o tratamento do câncer de próstata? E a gente já tem essa experiência em Vitória da Conquista, que é o Hospital SAMUR. Correto, Bonfá. Então, a cirurgia robótica, a gente fala que não é mais o futuro, ela já é o presente, né? A cirurgia robótica tem como grande vantagem a amplificação da imagem. Então, o cirurgião que comanda o robô ele não opera sozinho, ele precisa de um cirurgião, na verdade de uma equipe, né? Sou eu e Dr. Ricardo, Dr. Marcos, Dr. Leandro, que fazem parte da equipe de cirurgia robótica. O robô, ele traz a magnificação da imagem, então a imagem é aumentada em torno de 16 vezes quando você compara ao olho humano. Com isso você consegue ter uma cirurgia com mais precisa e com menor complicação, do tipo menor sangramento, menor dor pós-operatória e menores chances de incontinência urinária, de perda de urina e menor chance de disfunção erétil, que é algo que preocupa muito o homem quando vai fazer uma cirurgia de próstata, que é: eu vou ou não vou ficar com impotência sexual? Então o robô, ele traz um grande auxílio nesse sentido e já está disponível em Vitória da Conquista. Antes a gente viajava para outras cidades que tem um robô para operar os pacientes, hoje já está acessível. Quantas cirurgias já foram feitas com o robô no Hospital SAMU ligado à sua área, a área da urologia? Da urologia, se eu não me engano, a gente está em 28 e começamos em março, né? Então, isso é uma curva ascendente. Quanto mais se divulga, quanto mais a equipe tem bons resultados condizentes com a literatura, essa curva é ascendente. Então, para um primeiro ano, a gente deve encerrar. Domingo tivemos uma cirurgia, nessa sexta teremos outra e no mês que vem mais uma, programados. Então, esse número gera um alerta também para a população? O número de câncer de próstata tem aumentado, né? O que se discute é se o número aumentou porque o câncer aumentou em frequência ou porque se melhorou o diagnóstico, né? O que acontece? No Brasil, o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, é claro, exceto o câncer de pele, e já é o câncer que mais mata. Então, até o ano passado era o câncer de pulmão. Esse ano, os dados mais recentes falam que o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem e é o câncer que mais mata o homem no Brasil. Então, são dados que devem ser refletidos e levados a sério, né? Porque se a gente consegue diagnosticar precocemente o câncer de próstata, isso ia cair bastante. E, no fim, o que a gente torce é para que não estejamos mais em primeiro lugar, que a gente quer estar lá no fim dessa lista. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Galeno, urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, cirurgião robótico e professor da Faculdade de Medicina da UFBA. Doutor, o câncer de próstata, ele pode ser silencioso? O câncer de próstata, ele é silencioso. Ele é um câncer que ele cresce na parte periférica, na parte externa da próstata, por isso, na fase inicial, ele não causa sintomas. Então, eu sempre falo para o paciente que não espere ter sintomas para procurar o médico, porque quando tem sintomas do câncer de próstata, muitas vezes a doença já não está curável. Quais são esses sintomas? Os sintomas se confundem um pouco com os sintomas do crescimento de próstata, por isso que o paciente ele deve ter esse filtro. Então, o jato urinário afina, sai sangue na urina, pode sair sangue no esperma, mas o que chama a atenção mesmo para uma doença avançada seria a dor óssea.
E o câncer de próstata, ele costuma se espalhar principalmente para o esqueleto. Então é um paciente mais velho que tem uma dor lombar recente, que tem uma dor pélvica recente, e quando vai ver, aí ele está achando que talvez seja algum problema de coluna, mas é um problema na coluna causado pelo câncer. Doutor Galeno, quais exames o senhor recomenda para que o diagnóstico do câncer de próstata seja efetivo e precoce? Perfeito. Na verdade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que seja realizado o PSA, que é o exame de sangue da próstata, associado ao exame de toque retal, que é o que a maioria dos homens foge, né? Então, feito isso, a gente tem dois segmentos. Libera o paciente para voltar o ano seguinte, se esses exames forem normais, ou pede o paciente exames adicionais para avaliar a necessidade de uma investigação com biópsia de próstata ou não. Então, uma rotina normal pede uma ressonância de próstata, se essa ressonância vier alterada, pede uma biópsia de próstata guiada por ultrassom. Doutor, e há casos que são necessários 2 exames ao ano? Sim, há casos que são necessários quando você tem um exame de sangue alterado. Então, o PSA, ele não é um exame muito específico, não é um exame específico de câncer de próstata. Além do valor nu do PSA, do valor bruto, a gente avalia a curva do PSA, que é o seguinte: você tem um resultado de PSA alterado. Eu não acho que seja câncer, mas eu tenho dúvida. Eu peço um novo exame em 3 meses, depois mais 3 meses e vejo. Normalmente, a curva ela é ascendente, os valores do PSA eles vão subindo ao longo das vezes que o paciente vem, e isso reforça a suspeita do câncer em si. Isso não é o diagnóstico, é a suspeita. Por isso que às vezes o paciente, o homem, ele faz exames seriados de PSA, porque o médico ele está querendo saber se esse PSA está subindo ao longo do tempo. O nosso ouvinte que está lá no bairro Ibirapuera agora ouvindo a gente, e aí todo ano o PSA dele bate alto, vai subindo. O que fazer? Medicamento? Vai ser tipo a pressão alta? Ele vai ter que usar esse medicamento a vida toda? Você está falando do PSA ou do volume da próstata? Do volume da próstata. Perfeito. O volume da próstata a gente tem que... Tem a ver, né? O volume da próstata com o PSA? Tem a ver, mas assim, são problemas diferentes. Tá. Né? Então, a questão do aumento do volume da próstata é a doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. A grande maioria dos homens vai ter. Alguns poucos não têm, e boa parte dos que têm manifestam sintomas. Como o nome já diz, é uma hiperplasia prostática benigna. Certo? Parte dos pacientes vai necessitar tratamento com medicação, parte vai necessitar tratamento cirúrgico, e a grande maioria não vai precisar de tratamento. Tá certo? Agora, esse ponto de definição é numa avaliação médica. E em relação ao PSA? Em relação ao PSA, desculpe a pergunta. A questão do uso do medicamento. Sim, tem uma condição que pode subir o PSA e não é o câncer, que é a prostatite, é uma infecção urinária da próstata. Essa condição está sempre no radar do médico. Então, se o médico suspeitar que aquele PSA elevado foi por uma infecção na próstata, o médico entra com um antibiótico e repete o PSA em 4 semanas. Se o PSA baixar, é porque provavelmente o que causou essa alteração foi uma infecção urinária e não um câncer. Tá entendendo? Por isso que às vezes a gente passa a medicação, porque existem condições inflamatórias e infecciosas da próstata que elevam o PSA e não são câncer. E quais são os sintomas aí para esse caso específico que o senhor acaba de colocar? Da inflamação da próstata? Pronto. São sintomas parecidos com a infecção urinária da mulher. O principal sintoma é aquele jato urinário que arde, que sai com desconforto. O homem vai urinar e tem um desconforto para urinar, dói, aí ele urina e para, a gente chama isso de estrangúria, parece que o canal está estrangulado, e tem também o aumento do volume urinário. Por quê? Porque o homem ele não consegue esvaziar a bexiga de vez, ele vai lá, urina um pouquinho, dói, ele para, aí ele espera ter mais coragem, urina de novo, e vai urinando várias vezes ao dia. Isso pode estar associado à febre, que são sintomas mais fortes, e há uma dor pélvica na região testicular. Então, isso é um sintoma muito sugestivo de prostatite aguda. Doutor Galeno, câncer de próstata é relacionado à idade? E Sim. Homens mais jovens? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, Sheila, porque um dos fatores de risco do câncer de próstata é a idade. Eu diria que é o principal. Então, o homem, quando vai ficando mais velho, as chances de câncer de próstata aumentam muito. Para você ter ideia, a chance de um homem ter câncer de próstata abaixo dos 40 anos é de 1 para 10 mil. Acima dos 60 é de 1 para 100. Doutor,
Cláudio Galeno, uma pergunta, quando o homem ele chega à condição de ter que retirar a próstata, o que muda na vida desse homem a partir daí? Isso é uma pergunta na condição de um paciente com câncer de próstata, Sim. certo? Perfeito. Então, quando você indica a prostatectomia radical, que é a retirada completa da próstata, algumas coisas mudam na vida do homem. A primeira de todas é que ele não vai poder mais ter filho de forma natural, tá? Porque você retirando a próstata, o homem não vai mais ejacular. Mas isso não é uma condição, não é uma preocupação normalmente de um homem dessa idade. Mas eu acho que o que você está querendo saber é a questão da potência sexual. De fato, muda. Com certeza muda um pouco, às vezes muito. Isso, com o robô a gente consegue diminuir um pouco essa queda, mas acontece mesmo com o robô. Mas o que mais vai influenciar aí é o quanto o câncer de próstata está invadindo os nervos que causam a ereção. E a gente, durante a cirurgia, a gente tem essa percepção, porque o médico entra para curar o paciente. E se ele perceber, se o cirurgião perceber que o nervo está invadido, o cirurgião vai precisar seccionar, vai precisar cortar o nervo e retirar os nervos. O senhor colocou um pouco atrás a questão do câncer da próstata, a dor no óssea. Dor óssea, isso. A dor óssea. Correto. Isso é um fator e é por isso que o câncer de próstata ele tem facilidade de virar metástase e é por isso que ele mata mais? O câncer, a dor óssea é um sintoma de um câncer metastático, certo? Já é metastático. Assim, desde que se comprove que essa dor óssea é causada pelo tumor. A gente pede um exame de ressonância para avaliar isso daí e cintilografia óssea. Não é assim, porque assim, é muito comum ter dor lombar. Você já teve dor lombar, dor nas costas? Sim. Sim. Eu também, mas nem por isso não temos câncer de próstata. A maior causa de dor lombar são causas ortopédicas, não é o câncer. Mas no contexto de um paciente com câncer de próstata, com um exame de sangue muito elevado, um PSA muito alto, é mandatória essa investigação. Porque uma vez que o câncer se torna metastático, que o câncer esteja disseminado, a gente não tem mais a possibilidade de cura da doença à luz dos conhecimentos atuais. Até o momento não podemos. Não temos essa condição, mas podemos sim ofertar tratamento. Então a dor óssea é algo que eu cito aqui porque eu fui perguntado, mas geralmente eu não manifesto isso, não é uma informação que o paciente deva se preocupar, porque quem se preocupa de verdade vai ao médico no tempo certo. Doutor Galeno, todo homem deve fazer o exame, né, de toque retal? Ô Sheila, isso é uma polêmica, certo? Porque tem lugares que recomendam, tem sociedades que não recomendam. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda e eu concordo. Por quê? Porque existem uma minoria dos tipos de câncer de próstata, em torno de 20%, não é nem tão pouco assim, ele não altera o exame de sangue e só altera o exame de toque. Então, quando você parte para fazer um exame de rastreio do câncer de próstata sem fazer o exame de toque, você está deixando 20% dos tumores de próstata descobertos. E a idade, a recomendação para que faça esse exame, doutor? Sociedade Brasileira de Urologia, 50 anos para todos os homens, né? Qualquer homem com 50 anos tem que fazer, e 45 se for negro, que é um fator de risco, ou tiver uma história familiar. Então, se eu tenho alguém na minha família especial, parente de primeiro grau com câncer de próstata, eu vou ao urologista aos 45. Se eu sou negro, eu vou aos 45. Se eu não tenho nenhuma dessas duas condições, aos 50. Agora, homem tem que se cuidar desde cedo, tá? Lembre-se que mulheres vão ao ginecologista desde que elas menstruam. Então, eu não defendo que o homem deva ir ao urologista só aos 50. Ele deve ir desde cedo. Tanto é que existe uma diferença grande de idade, né, entre homens e mulheres. As mulheres vivem muito mais do que os homens porque elas se cuidam melhor. Chances de cura, doutor? Para o câncer de próstata são muito altas, tanto que esse posto de campeão em mortalidade é algo que a gente fica muito triste, porque quando chegamos a tempo no câncer de próstata, isso eu digo uma doença que não manifesta sintomas, a chance de cura é acima de 92%. Então eu acho horrível a gente saber que um homem morre a cada 8 horas, a cada 38 horas de câncer de próstata no Brasil. Então, é algo que é preocupante. Bastante esclarecedor, doutor, e que os homens fiquem atentos e busquem fazer os exames, né? Fazer a prevenção. Doutor, por fim, que conselho o senhor daria para homens que ainda têm
é um pouco do que eu coloquei, né, aqui agora, resistência a realizar os exames preventivos. Só uma correção, um homem morre a cada 38 minutos, tá? E a cada 38 minutos. No Brasil? Exato. E a Bahia é o estado hoje campeão em incidência de câncer de próstata no Brasil. A Bahia. A gente tem 79 casos a cada 100 mil homens. A média do Brasil é 67. Só para você ter ideia, a média de São Paulo é 43 casos. Então, eu presumo que por aqui tem muito negro. Eu entendo que deve ser essa a questão. Mas para o homem que não quer se cuidar, não é isso? Um homem que se preocupa, que ainda tem a resistência de fazer o exame. O que eu digo? O exame, ele é muito pouco doloroso, né? Existe um desconforto, mas é muito mais desconfortável você lidar com a doença agressiva. É muito mais desconfortável você lidar com sabendo que você tem a informação de que você não precisaria estar daquela forma. Então, não existe mais desconhecimento sobre o câncer de próstata. Todo homem sabe que precisa. E a partir do momento que ele é deflagrado com um câncer de próstata que já é sem cura, ele vai saber que tem uma parcela de culpa nisso. E eu acho que nesse momento o sofrimento deve ser ainda maior. Porque antes morria, na época dos meus avós, chupou uma manga e tomou leite, morreu. Não, provavelmente morreu de alguma coisa, talvez até um câncer de próstata. Hoje não. Hoje a gente já sabe do que morre. Então, reflita sobre isso, reflita sobre a vida. Não existe alteração em relação à masculinidade, sexualidade para o exame. Eu acho que só traz benefício. Agradecemos ao Dr. Cláudio Galeno, urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e também cirurgião robótico, e ainda professor da Faculdade de Medicina da UFBA, trazendo importantes esclarecimentos. Aí eu vou usar aquele termo que as pessoas usam nas vaquejadas, né? Pra macharada. Então, homens, menos machismo, cuide da sua saúde. Muito bem. Isso, é só um toque, nada além disso. Jornal Band News volta já.